bem-vindos! Hoje a gente mergulha fundo no confronto das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense contra Al Hilal, amanhã, hein? 4 da tarde, horário de Brasília. Isso aí, jogo promete. E olha, a gente tem um material bem rico aqui, dados do Gé Gato Mestre sobre o Al Hilal, opiniões de colunistas do UOL sobre as táticas do Flu. E também aquela entrevista do Mário Bittencourt para a ESPN, né? O presidente do Flu. Exato. Então, nossa missão aqui é tentar entender os pontos fortes, os fracos, o que esperar desse jogo que parece um duelo de contrastes, né? Grana de um lado, superação do outro. É bem isso. O poder financeiro do Al Hilal contra essa história recente do Fluminense de crescer em jogo grande. Vamos ver o que os números e as análises dizem. Começando pelo Al Hilal, então. Essa defesa deles é uma coisa meio maluca, né? Os dados mostram isso. Show? Quanto? Foram 73 finalizações contra eles. Dá uma média de mais de 18 por jogo. É muita coisa. 18 por jogo, mas aí que tá o paradoxo. Só levaram 4 gols. E de quem? Real Madrid e Manchester City. Como que explica isso? A explicação tem nome e sobrenome. Bono, o goleiro marroquino. Ele tá voando. Aquele da Copa de 2022. Ele mesmo. Fez 7 defesas consideradas difíceis, mas 16 normais. Assim, ele tá segurando muito lá atrás. Mesmo com tanto chute, não dá pra dizer que tem um padrão claro nos gols que sofreram, sabe? 2 pelo alto, 2 rasteiros. Entendi. Quer dizer, permitem o chute, mas o goleiro tá lá. E a defesa em si? A defesa é forte no desarme, 63 no total, é o segundo melhor número entre os classificados. E um ponto importantíssimo, eles quase não sofrem contra-ataque, só 2 finalizações cedidas assim. Isso mostra organização, né? Mesmo atacando, eles se recompõem bem. Exatamente, mostra que a organização defensiva funciona, apesar do volume de chutes que eles permitem. Confiam muito no Bono, parece. Ok, defesa entendida, ou quase, né? E lá na frente, quem o Fluminense tem que ficar de olho vivo? Olha, tem 2 caras que estão decidindo. O atacante brasileiro, o Marcos Leonardo. Ex-Santos, né? Esse mesmo. 3 gols e 1 assistência. E o meia português, o Rubem Neves. 1 gol, 2 assistências e ainda participou de mais 1 gol. Ou seja, cada um deles participou diretamente de 4 gols. 4 gols cada um. É bastante participação. Muita. E atenção redobrada na bola aérea, tá? 4 dos 7 gols deles vieram assim. Bola aérea, ponto sensível para muitos times brasileiros, né? Mas eu vi um dado do Gato Mestre que diz que eles não são tão eficientes assim para marcar. É isso. Correto. Eles precisam de bastante volume. A média é tipo 7,5 finalizações para conseguir fazer um gol. É a terceira pior marca entre os times que sobraram. Ah, então eles criam, mas desperdiçam bastante. Exato. Só que aí vem o porém, que preocupa pro lado do Fluminense. Qual? O Fluminense tem a segunda pior marca nesse mesmo quesito de eficiência, ou seja, também precisa de muitas chances para marcar. Puxa vida, então é um time que permite muito chute contra um time que não aproveita tanto as chances que cria. Complica, né? Complica bastante, porque o Al Hilal meio que convida o chute, mas tem o Bono para salvar. E o Flu já tem essa dificuldade de converter. Pode ser um cenário frustrante para o ataque tricolor. Entendi. E claro, tem a questão do dinheiro, que a gente falou no começo. A ESPN trouxe os valores dos elencos. A diferença é gritante. 186 milhões de euros o elenco do Al Hilal contra 86 do Flu. E o Gato Mestre falou em 3 bilhões em reforços desde 2023 para o Al Hilal. 12 vezes mais que o Flu investiu. É outra realidade financeira. Completamente. E isso nos leva direto para o Fluminense, né? Como eles encaram isso? O que o Renato Gaúcho pode fazer? Sim, aí entram as análises dos colunistas do UOL, quais são as apostas táticas para o Flu. Bom, a Alicia Klein acha que não seria surpresa ver o Renato com uma linha de 3 zagueiros, sabe? Uma postura talvez mais cautelosa para marcar, para pressionar, pensando justamente na força do Al Hilal. 3 zagueiros? Seria uma mudança e tanto para o estilo do Flu. Seria. Já a Mili Lacombe vai mais para o lado mental. Ela sugere que o Flu encare o Al Hilal como um time superior mesmo, porque historicamente o Fluminense joga melhor contra os times considerados mais fortes. Lembra do Borussia, da Inter? Lembro, claro. Essa fama de crescer contra os grandes é real. Mas será que é algo que dá para controlar, tipo ligar um botão? Ou é mais circunstância? É a grande questão, né?
O presidente Mário Bittencourt, naquela entrevista para a ESPN, parece acreditar que é algo trabalhado. Ele bateu muito na tecla da diferença financeira. Ele reconheceu abertamente, né? Sim, disse que a folha do Flu é a menor disparada entre os times que restam, talvez metade da do Palmeiras, e muito menor que a dos europeus. Mas ele garantiu que o time compete de igual para igual, que não devemos nada a ninguém. Gostei dessa parte. Ele diz que estar entre os 8 melhores é fruto de um trabalho de 6 anos, não foi sorte, e que ele abraça esse papel de azarão. Usando a desvantagem financeira como motivação, talvez? Exatamente. Ele falou, olha, financeiramente, estatisticamente, o Al Hilal é favorito, assim como o Borussia era, a Inter era, mas ele garantiu que o time está preparado emocionalmente, taticamente, diz que o tanque está cheio para surpreender de novo. E até falou que torce para uma semi contra o Palmeiras, né? O otimismo não falta. Não falta mesmo. Confiança lá em cima. Então, para a gente amarrar tudo, de um lado um Al Hilal que permite muitos chutes, mas tem um goleiraço que segura as pontas e um ataque com jogadores decisivos, ainda que precise de volume e dependa da bola aérea. Isso. E do outro lado, um Fluminense com muito menos investimento, mas que tem essa mística de crescer nos jogos grandes, talvez com alguma mudança tática do Renato e com a confiança em alta, né? Baseado nesse discurso do presidente. É um cenário muito interessante. A defesa do Al Hilal dá espaço, mas tem o Bono. O ataque deles tem peça-chave, mas não é tão eficiente no geral. E o Flu? Bom, o Flu precisa superar a própria dificuldade de fazer gols e talvez apostar numa estratégia mais defensiva ou numa surpresa mesmo. Pois é. Como cada um vai lidar com a, digamos, ineficiência do outro, né? A ineficiência ofensiva do Flu contra a permissividade defensiva do Al Hilal, que só não vira gol por causa do Bono. Aí tá a chave, talvez. Fica então a pergunta no ar para quem for assistir amanhã. Se o Al Hilal deixa chutar tanto, mas não leva o gol, e o Fluminense historicamente pena um pouco para converter, da onde vai sair o gol decisivo? Será que vai ser numa genialidade individual, tipo do Marcos Leonardo ou do Rubem Neves? Ou num erro defensivo que raramente acontece? Ou naquela surpresa tática que o Renato pode estar guardando na manga, né? Exato, vai ser um jogo para prestar atenção nos detalhes. Imperdível amanhã.